Só entrar pelo computador aqui para poder compartilhar. E a gente já começa. Esqueci, fechei o WhatsApp do computador. Pode falar na introdução já, tá? Eu só não consigo compartilhar ainda, mas você pode falar. Então, vamos lá, né? Começar pelo celular, tá? Uhum. Quem tá aqui pelo computador. Então, pessoal, seja muito bem-vindo. Estou fazendo uma troca aqui de mídias, né? E essa é mais uma reunião, né? Do Destravar Digital. Eu já vou compartilhar com vocês aqui. O nosso tema hoje, produtividade em foco, né? Dominando algumas ferramentas. A gente está aqui com a Consuelo, ela que vai trazer para a gente, né? Esse contexto, se apresentar um pouquinho. Então, eu vou, enquanto eu entro aqui pelo computador, Consuelo, você pode ir se apresentando, tá bom? Dando início no tema que eu já compartilho aqui a tela. Sem problemas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Algumas pessoas já conheço, outras não, né? Daniel eu já conheço. E a Cíntia, né? A Mércia eu não conheço, mas prazer tê-la aqui, Mércia, né? Eu sou a Consuelo. Atualmente, eu estou como gestora de uma unidade de uma academia de ginástica cerebral, que é tem várias, é uma franquia, né? Tem várias unidades no Brasil inteiro. Aí eu trabalho aqui no interior da Bahia, numa cidade chamada Guanambi, né? Guanambi, Bahia, sertão mesmo, né? E agora tá 50 graus, né? Aqui nesse calor. Um... Mas eu tenho eu trabalhei muito tempo na área tributária, trabalhei em indústria, trabalhei em várias indústrias multinacionais, tudo isso tem uma larga escala em algumas ferramentas de gestão, né? Então, conheço muito bem, eu conheço essas ferramentas, gosto de trabalhar com elas, acho que facilita a vida, e a ideia hoje é compartilhar um pouco com vocês desse conhecimento, né? Então, a gente compartilha, e quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? Então, fica muito mais fácil, né? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e a gente está à disposição. A gente preparou um material um pouco interativo, tem algumas coisas que a gente vai trazer de exemplo, mas a gente pode discutir e espero que vocês consigam participar, tudo isso, certo? Ok? A ideia do, dessas ferramentas hoje foi que a gente participou fez uma palestra para mulheres, né, uma online, falando sobre algumas coisas de como que o cérebro da gente entende para bater meta, que o cérebro da gente é muito visual, então, assim, 70% da nossa comunicação é visual, e nisso a gente vai ampliando o que aí tem algumas ferramentas. Eu falei, a maioria das pessoas não conheciam as ferramentas que eu citei, então a ideia é a gente apresentar essas ferramentas de um contexto global. É claro que vamos entrar um pouco em cada uma delas e à medida que vocês quiserem desbravar, a gente vai desbravando, certo? São ferramentas muito simples, muito tranquilas de fazer, na verdade, simples no contexto delas, né? Mas é mais difícil na hora de fazer, porque requer algumas coisas, né? Requer autoconhecimento, requer outras habilidades que ficam um pouco mais difíceis de fazer. Mas aí a gente vai aprendendo e vai aprimorando com relação a isso, certo? E aí, eu já começo com uma provocação aqui no começo de que forma nós conseguimos perceber o avanço em uma determinada tarefa. Como é que a gente sabe que determinada coisa está andando ou não? Como é que vocês acham que a gente consegue perceber isso? Na verdade, a gente consegue saber se tá andando. Acho que é mais fácil É, saber quando acaba, né? Quando finaliza, né? exatamente, mas assim, mas só que muitas vezes, Cíntia, o que acontece? Quando acaba, muitas vezes eu posso desistir, porque eu não sei se está perto do fim, ou se não está perto do fim, ou se fica mais difícil se eu não gerencio. A gente costuma dizer, tudo que eu não gerencio, que eu não olho, não acompanho, eu não gerencio.
Se você não olha para sua conta bancária, você não gerencia as suas finanças. Não tem como. Se você não olha, se você não Porque, acompanha, por exemplo, a minha garrafa é uma meta, né? Ó. Tem aqui para beber, né? Agora essas garrafinhas estão, né, com essas medidas aqui, né? Quanto que a gente toma por hora, enfim, né? Dá para meio que dividir um pouquinho, mas antes não tinha essas risquinhas, né? Agora que eles começaram a fazer essas aqui com. exatamente, na verdade, porque muitas vezes o que acontece? Ele já sabe que é muito mais fácil. Lembra que eu falei lá que é muito mais. A melhor coisa é você dividir uma meta grande em pequenas metas, né? Então, você pega, quando for uma meta grande, você vai colocando ou pequenas metas ou pequenas tarefas, algo que para o seu cérebro não seja desconfortável. Porque é uma tendência natural, é, de todo ser humano, né? A gente tem um viés cognitivo negativo, a gente já falou sobre isso, de tudo que é novo assusta. E tudo que é grande mete medo. E nada nasce grande, né? Tudo nasce pequeno, tudo tem que ser construído, tem que fazer. Na tecnologia, a gente tem as barras de tarefa, que aí ele vai colocando nas atualizações, né? Pode dar um start, que ele vai dizendo para a gente, né, a barra de progresso, quanto tempo que falta para carregar em alguma uma atualização, ou quanto tempo para monitorar, para saber o quanto tempo falta para completar uma fase, alguma outra coisa, ele vai acompanhando isso, né? E aí, quando a gente vai fazendo essas atualizações, fica muito mais fácil para o cérebro da gente acompanhar e não desistir. Porque o que acontece? Ele vai falar assim, pô, falta pouco, eu estou no caminho certo, ou não estou. Porque muitas vezes também a gente vai ter que redirecionar, né? Nem sempre, se eu estou andando para o caminho errado, quando eu perceber isso, quanto antes, se eu não está avançando daquele jeito, eu ter que sentar, reformular, fazer alguma coisa, é muito melhor, né? Se dá uma travada no computador, ou no cérebro da gente, ou na tarefa, então, a gente pode refazer isso, né? Então, pode ir um pouquinho avançar, Cíntia, por favor. Então, assim, as barras de progresso normalmente são elementos visuais frequentemente usados por interface gráfica para representar a evolução ou status de uma tarefa ou processo, né? Então, muitas vezes, quando a gente está atualizando o celular, ou atualizando o computador, ele vai dar lá quanto tempo que está preenchido, quanto que falta, né? Ou tem até o pessoal que hoje faz na barriga, né? Do download, enquanto tá, tudo isso, né? E são coisas que, porque assim, o que acontece? Eles fazem isso porque o nosso cérebro é muito visual, né? Então, tudo que eu tenho, se eu tenho escrito, se eu tenho, que eu estou sempre olhando, tudo que eu tenho para fazer, para o nosso cérebro fica mais fácil fazer aquilo acontecer, entender, e tudo que não é visto não é lembrado, né? Lembra, tem até um chavão com relação a disso. Então, se eu tenho metas e coloco dentro da gaveta, se eu não acompanho, eu não gerencio elas, então eu não vou saber. Então, assim, se acontecer de cumprir, foi mero acaso ou sorte ou alguma outra coisa, mas não foi técnica. E a gente pode usar ferramentas que nos auxiliam nisso. Então, a gente vai conhecer hoje algumas ferramentas que vão nos auxiliar nisso, né? No cumprimento das tarefas, ok? Pode adiantar. Então, assim, eu não sei se vocês conhecem o que eu trouxe aqui, que eu falei assim, que tem uma matriz que ela é muito SWOT, né? É um acrótipo em inglês de algumas palavras que quer dizer forças, fraqueza, oportunidades e ameaça. Aqui no Brasil é muito comum também falar matriz fofa, né? Que é a tradução do acrótico também, né? Só com relação a isso. Então, não tem nada de normal. Normalmente, o que acontece? O SWOT, né? As grandes corporações, as empresas, elas trabalham muito para você definir meta, para definir cenários, para fazer um estudo que seria como um autoconhecimento. Então, muitas vezes, antes da gente pegar e começar de fazer traçar os, quando a gente faz um SWOT, ou da gente,
ou do cenário da meta que a gente quer desenvolver, ou de qualquer outra coisa, fica muito mais fácil da gente ir mensurando, porque, por exemplo, assim, a gente vai daqui a pouco chegar na Smart, e aí tem uma parte do Smart que é se é alcançável, se é atingível, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, o nosso cérebro, ele tem algumas questões que ele não tem muita noção do que é real e do imaginário, e muitas vezes ele pode pegar e querer algo que não é viável, que não é alcançável, né? E como é que eu vou saber isso? Quando eu gerencio, quando eu coloco na ponta do lápis, quando eu faço alguma, ou no papel, ou no Excel, ou onde for, que a gente vai analisando isso. Então, assim, aí o que que eu trouxe primeiro? Eu trouxe uma matriz de SWOT, não sei se alguém já conhecia, alguém conhece ou não, já ouviu falar? Na verdade, eu já ouvi falar o nome, né? Mas o contexto, como é que usa, eu nunca tinha ouvido falar, não. Uhum. Messa escreveu aqui que ela utiliza, né? Que ela já utiliza. Você utiliza na empresa ou você utiliza ela como pessoal para suas metas pessoais ou alguma coisa nisso, Messia? Na empresa. Normalmente, Messia, as pessoas utilizam muito na empresa mesmo, né? Tudo assim, as grandes corporações, elas utilizam muito disso, tanto tem várias ferramentas, né? Bem Stories, tem várias outras coisas, que ela pega e vai analisar para traçar as metas. Antes de traçar qualquer meta, eles normalmente fazem uma análise SWOT ou rodam uma matriz SWOT, como tem várias nomenclaturas, cada um chama de um jeito, que eles vão analisar quais são as forças, né? Quando a gente fala em forças e fraquezas, a gente fala de cenário interno, né? Que é o que é dentro da corporação ou dentro da gente, né? Que a gente vai pensar que é no ambiente interno, né? É o que você tem controle, né? Que vai determinar tudo isso, quais são as suas forças e fraquezas, né? E com relação ao ambiente externo, ao mercado ou alguma outra coisa, a gente fala na matriz, a gente trata como oportunidades e ameaças, né? São algo que eu não tenho controle, mas eu tenho que mapear e tenho que ter aqui listado que se alguma coisa surgir dali, sair fora do contexto, acontecer alguma coisa, ou um risco, né, um risco, eu tenho que saber como é que eu vou fazer para usufruir. E aí eu também converso, toda a matriz ela vai conversando, e eu vou customizando isso de falar, né, assim, pô, esse meu ponto forte, eu posso aproveitar bem essa oportunidade, que o mercado está propício para isso, né? Eu tenho algumas outras questões e vou avançando com relação a isso. Então, eu vou fazendo, e aí eu tenho que fazer o quê? Como tudo, minimizar as minhas fraquezas, né? Trabalhar elas para que elas virem ameaças e tem coisas que não virem ameaças ou virem forças, né? Então a gente vai estimulando nossas habilidades, a gente pode treinar e a gente, quando a gente fala de habilidades, a gente não está falando só de habilidades técnicas, a gente está falando de habilidades comportamentais também, né? Então tudo isso interfere no atingimento de qualquer meta e a gente vai fazendo esse estudo. Então, assim, é bom eu gosto da ideia do SWOT como algo, trazer ele da corporação para a gente, que normalmente a gente não pensa nisso. Por exemplo, eu trabalho na empresa e a gente faz matriz de SWOT lá. Aí tem uma meta que a empresa quer crescer X por ano, quer atingir tal coisa, e ela pega e roda uma matriz de SWOT. Agora, e na minha vida pessoal? Eu quero aprender uma segunda língua, eu quero emagrecer, eu quero fazer uma nova fonte de renda ou fazer qualquer outra coisa, por que eu não posso rodar isso? Por que eu não posso pensar nessa ferramenta para eu analisar e chegar a um ponto que vai interferindo com relação a isso, certo? Pode avançar, Cíntia, por favor. Então, como eu falei, a matriz era basicamente aí essa representação, né? Então, a gente faz uma análise SWOT, você vai listando todas as suas forças, né? Quais são ou habilidades técnicas, ou habilidades comportamentais, ou
conhecimento, network, qualquer coisa que te envolva de acordo com a meta, como força. Pô, isso é muito bom em mim, né? A gente reconhecer isso, a gente também requer, quando eu falo isso no âmbito pessoal, requer muito autoconhecimento, né? Que muitas vezes a gente também pode ter uma visão distorcida de realidade, né? A gente pode achar que a gente é uma coisa e os nossos resultados caminham para outro caminho, né? E eles dizem outras coisas. Então, a gente também tem que entender um pouquinho e isso requer um pouco de autoconhecimento, tudo isso, né? As fraquezas, eu saber quais são os meus pontos fracos, o que eu preciso melhorar, o que aquela determinada tarefa exige ou aquela meta exige que eu não tenho, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que treinar. Por exemplo, vou citar, daqui a pouco a gente vai trabalhar um caso meio que hipotético, mas eu já vou trazendo várias coisas que vocês podem pensar e vocês também podem pensar num caso aí. Mas, por exemplo, assim, ah, vou falar outra coisa. Por exemplo, eu quero ganhar mais ou quero virar gestor na minha carreira. Eu tenho eu tenho competência técnica, tenho liderança, tenho um monte de outras coisas. Mas na minha empresa, só quem fala inglês fluente que é promovido, e eu não tenho inglês fluente. Então, eu tenho que colocar lá uma fraqueza, que é para eu trabalhar aquela fraqueza para que ela vire força, potencialize. Vocês entenderam? Tá tranquilo até aí? Como é que tá? Tô ouvindo aqui. Hum, tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade, levantar a mão. Não sei como é que funciona muito a dinâmica aqui, né, Cíntia? Mas aí vocês podem ou levantar a mão, fazer alguma coisa que a gente pode esclarecer. Então, as oportunidades, aí está bem, deixando bem visual, né, o que é ambiente interno, ambiente externo. Pode ir para o próximo slide. Eu trouxe um exemplo aqui de uma meta pessoal minha, né, que eu quero, lá na frente ela vai ter a meta, daqui a pouco vocês vão entender, e aí, o que acontece? Diante dessa meta pessoal que eu smartei, que daqui a pouco vai ter lá na frente, que tem muito mais tranquilo, eu coloquei o quê? Quais são as minhas forças para fazer aquilo andar, entendeu? Eu, eu tenho uma boa comunicação, eu sou uma pessoa que relativamente me comunico bem, tenho um pouco de dificuldade no online, né? Mas é uma coisa que a gente vai treinando e fazendo, né? E a gente já está treinando sobre isso, né? Não tenho tanta facilidade de lives, essas coisas, para mim ainda é um pouco a mais, mas vamos lá. Sei trabalhar em equipe, eu sei conseguir, já gerei muita gente, sei exatamente como isso, então não vou ficar lendo um por um aqui, não, só para vocês entenderem o que é. Sou resiliente, sei construir pensamentos lógicos e críticos, eu consigo entender, e é uma coisa que você trabalha muito com relação a isso, né? Então, eu estou olhando no, internamente com relação a isso. Aí, quais são as minhas fraquezas, né? O que que eu tenho com relação a isso? Ultimamente, estou muito sobrecarregada, então, e tem algumas outras coisas, como eu estou querendo mais, né, tenho muita coisa, talvez eu não consiga conciliar tudo isso, é uma fraqueza, né, com relação aí, acabo ficando um pouco estressada com relação a isso, tem muito peso de responsabilidade. Eu tenho, por mais que eu já tenha melhorado muito, por mais que eu já tenha transformado, eu tenho muita dificuldade de dormir tranquilamente, eu tenho muito problema com sono, e eu sei o quanto o sono é importante para a saúde do cérebro, eu sei de tudo isso, né? Então, eu acabo ficando. Agora mesmo, essa semana mesmo, teve algumas outras coisas que aconteceram, eu estou meio gripada, estou com a imunidade baixa, tudo isso acaba tendo isso. E também tem o próprio, dar um passo do negócio, que daqui a pouco a gente já vai colocar qual é a meta e vocês vão entender, me gera uma certa insegurança, né? Tem uma insegurança do negócio, preciso me atualizar um pouco mais, eu tenho muito conhecimento técnico, mas muitas coisas mudaram, algumas coisas avançaram, então, assim, tudo isso eu vou mapeando aqui e colocando tudo isso, aí.
com relação ao cenário externo, ao ambiente macro, eu acho que é um bom momento para eu colocar em prática o que eu estou querendo, é um momento propício. Tem uma reforma tributária acontecendo, tem muita coisa, é um mercado com pouca gente qualificada, e eu tenho muito conhecimento técnico nessa área. Não trabalho mais nela hoje em dia, mas está, né, nessa questão. Tem algumas outras. Tem ameaças? Tem. Quais são? Incerteza de mercado, cenário político. Não, se eu crescer, não tem muita mão de obra especializada, você precisa formar, né? Sociedade, vou entrar numa sociedade, então é uma coisa que também pode ser uma ameaça, que é uma coisa nova, né? Você não tem essa ligação com todos. Então, tudo isso a gente incorpora e você pode colocar e mutando. E essas coisas, elas podem andar de caminho, entendeu? Aí, se vocês quiserem fazer um exercício prático de tentar pensar em alguma coisa em alguma meta e vocês fizerem uma análise aqui, a gente também pode fazer com relação a isso, né? Quais são os exercícios que a gente tem que fazer? Pode avançar, Cíntia, para a gente chegar um, assim, num passo a passo muito simples, né? Então, assim, isso é o que a gente traz. O que basicamente? Defina quais são suas Bom, forças. eu tenho uma pergunta antes da gente Pode, continuar. pode perguntar, Cíntia. É, então, eu tava imaginando, por exemplo, que esse SWOT a gente ia fazer para uma meta, né? E baseada no exemplo que você deu, você vai fazer num geral, né? Quais são suas forças todas no geral? Você pode Ou fazer ela tudo, vai, ou você as pode forças que fazer. você colocou. Você pode ter todo, no que eu fiz ali, ela está muito ligada a uma meta, mas eu tenho uma matriz maior que tem várias outras forças e outras habilidades também. E eu coloquei o SWOT que eu trouxe, essa matriz, ela está muito ligada na meta que a gente vai, que eu smartei daqui na frente. Você vai entender Ah, e tá daqui a bom. pouco a gente conversa, entendeu? Tá. Mas você pode fazer uma matriz macro sua de autoconhecimento mesmo, entendeu? Até, por exemplo, assim, eu não sei o que eu quero. Eu não sei, eu quero empreender e não sei. Aí você pode rodar um SWOT, né? A gente fala rodar ou fazer uma matriz SWOT, para você entender quais são as habilidades, que parece muito, sabe? Lembra do Ikigai? Uhum. Do livro Ikigai, para você achar o seu propósito. Então, assim, o que você faria. Então, assim, quando você tem, até para você entender se você tem as habilidades necessárias para determinada coisa ou não. Por exemplo, é, eu pode ter alguma. Você não gosta de falar em público. E o que você quer fazer, você precisa lidar com o público. Você tem que colocar lá como fraqueza, ela ainda está na sua fraqueza. Você pode estimular, trabalhar aquilo, nada impede de você desenvolver, mas é uma fraqueza por enquanto, certo? Sua bateria social é pequena, é uma fraqueza, entendeu? Aí, de acordo com a habilidade, eu tenho uma maior, mas eu puxei o que é mais voltado para a minha meta. Eu trouxe um exemplo de uma meta, e se a gente quiser, a gente exercita aqui. As pessoas quiserem interagir, a gente vai trazendo e vai fazendo e montando. Tipo assim, a gente entende como que é. O que eu fiz ali foi para uma meta específica, entendeu? Respondi sua Sim, pergunta? entendi. Uhum. Então, assim, qual o passo a passo quando eu vou montar e aí, de- com relação a uma matriz SWOT, né? Como eu vou montar. Defina as suas forças, né? O que que eu tenho de bom, o que que realmente, assim, muita gente elogia, o que eu percebo. Lembra que também a gente também tem que ter a ideia, a visão distorcida de realidade que a gente tem, né? Então, assim, uma coisa que você faz e que as pessoas sempre elogiam, ou alguma coisa, porque tem gente que, por exemplo, assim, que acha que é pontual e não é pontual, né? Tipo assim, quem é pontual, por exemplo, eu tenho uma aluna que até esses dias eu falei bem assim, é muito engraçado, porque eu falei para ela assim, ela tava precisando de uma aula de superação, e aí eu falei para ela, pode vir segunda-feira, 2 horas. Aí eu consigo te atender. Era 2 para 2, ela estava dentro da minha sala. Assim, aí ela é uma pessoa que eu sei que se deu 2 horas e ela não apareceu, eu sei que ela não vai.
Eu posso olhar o celular que tem uma mensagem que ela me disse que não vai, porque ela é extremamente pontual, né? Então, tem algumas coisas. Então, normalmente, as nossas forças são coisas que várias pessoas, em contextos diferentes, até no seu profissional ou no seu pessoal, falam bem assim, por exemplo, eu sou uma pessoa muito resiliente, eu sou uma pessoa que fui treinada para isso. Então, assim, não é qualquer coisa que me derruba. Hoje mesmo eu até falei com você, já teve um problema, eu estou extremamente triste, né? Tipo assim, fiquei muito abalada, fiquei triste, tudo, mas eu sou muito resiliente. Para mim, é muito tranquilo estar aqui e seguir, entendeu? Vida que segue, tem outras coisas, e aí, para mim, mas é uma coisa que é treino. Tem gente que não é, e a gente tem que, e essa pessoa, a gente e a própria pessoa precisa se respeitar. Mas, em compensação, eu tenho uma fraqueza que eu não gero muito bem meu sono. Por mais que eu faça higiene do sono, por mais que eu faça outras coisas, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de dormir, entendeu? Por mais que eu tente. E é claro que eu melhorei, avancei anos-luz do que eu era, mas ainda não estou no ideal. Então, é uma fraqueza. E isso eu sei que prejudica o desempenho da gente, prejudica tudo isso. Então, é uma coisa que eu tenho que definir quais são minhas fraquezas. Lixe as oportunidades. Aí, o que que todo mundo está falando? É um oceano azul? Não é um oceano azul? O que tem, por exemplo, se for para conquistar alguma coisa, vai listando o que que tem. Isso, só deixando bem claro, quando a gente fala de forças e fraquezas, é cenário interno, é o que você tem controle. Oportunidades e ameaça é cenário externo, você não tem controle. Tranquilo até aí? Né? Então, são coisas que podem acontecer. Eu quero abrir um negócio, o ponto é bom, tá num lugar bom, isso e aquilo. É uma oportunidade, né? Tem algumas outras coisas. Liste as ameaças, tem alguns concorrentes, tem algumas outras coisas. Tudo cenário externo, ok? Aí eu coloco nos locais da planilha como indicado, igual a gente fez Por ali, né? exemplo, Oi? quando você fala, por exemplo, quando você fala aqui, né, ameaças, na hora que a gente preenche, né, eu já estou fazendo a lista aqui, estou colocando. Aí eu falo assim, tipo, não sei o que que é ameaça, não faço nem ideia. Por exemplo, você falou do sono, eu também tenho a mesma fraqueza. Então, eu já aproveitei e peguei carona no seu exemplo, entendeu? Uhum. Coloquei algumas. Eita, Hum. coloquei algumas já também nessa linha. Você falou da moça pontual, para mim também, opa, também sou, peguei aqui como força, né? Mas, por exemplo, quando chega na ameaça, ou, por exemplo, o externo, algumas oportunidades, e a gente não lembra, não tem visão disso, tem alguma forma, ou uma lista, ou alguma coisa que possa Na verdade, trazer isso para a assim, gente? hoje em dia com a tecnologia, você tem que fazer no mesmo assim. Por exemplo, eu quero algo, eu quero montar um negócio, ou uma segunda renda, né? Aí, o que que você tem que olhar, né? Por exemplo, assim, você pode pegar dentro das suas habilidades, dentro das suas forças, né, que você já tem, que você sabe que você tem facilidade de fazer, que você domina, né, com relação a isso, você pode pegar, tipo, usar várias ferramentas, tipo, procurar no Google, procurar em alguma outra coisa, no que falam, do que é propício, dar um estudo com relação a isso, pode usar a tecnologia a nosso favor, né, o ChatGPT, né, ele vai trazer algumas coisas que podem ser reais e pode ser imaginárias, aí você vai usar o senso crítico, né, a gente precisa ter isso desenvolvido, né, com relação a isso. E aí você pode pegar e trazer, por exemplo, você pode pensar, por exemplo, assim, eu, Cíntia, queria que nessa parte, como ele é um contexto externo, é muito mais fácil você fazer ele já direcionado, né? Essa parte aí. As forças e fraquezas, como são pessoais, é bom a gente ter um macro grandona, né? A gente tem, igual eu tenho várias mapeadas, mas, por exemplo, assim, para essa meta específica, o que que para mim é mais, quais de todas essas forças que eu tenho que eu vou usar nessa meta? Eu trago para ela numa matriz de SWOT para aquela meta específica, certo?
Aí, o que que eu tenho de fraqueza que vai interferir, que eu sei que vai abalar, que tem alguma outra questão na um, para essa meta específica, né, que eu quero. Aí, nisso, eu já começo a pesquisar, eu posso ir ou Google, ou é, ChatGPT mesmo, alguma outra coisa que você fale, ou alguma coisa muito específica disso, que fale qual o momento preciso. E aí, muitas vezes, nessas informações, você tem uma análise de mercado, você vai fazer uma análise macro, tipo, um, uma segunda renda com alguma coisa. Aí você entende, tá saturado, não tá, tem oportunidade, não tem. E aí você tem que ser mais específico e analisar o contexto, que aí é o mercado, é algumas coisas externas, mas específico para aquela meta ali. Entendeu? Uhum. Sim, beleza, maravilha. Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar para a gente pensar a respeito, ou dar exemplo, alguma coisa assim? Não, pode seguir aí na mesma. Eu estou fazendo aqui o que você falou, o interno, o geral, e o externo mesmo pensando no mercado, né? Uhum. O- E, por último, o que acontece? Você vai fazer com relação a isso, né? Você pode pegar e criar um plano de ação para tirar proveito das forças e oportunidades, além de contrapor as ameaças e as fraquezas, né? Então, você tem que pegar e não só ter essas informações, como você saber o que que você vai fazer. Por exemplo, assim, o que que eu tenho de bom que casa muito com aquela oportunidade? E aí, quais são as ameaças e que eu tenho que controlar e que eu consigo fazer para minimizar aquele risco, né? Com relação àquilo, e como que eu vou desenvolver as minhas fraquezas, que as habilidades são treináveis, né? A gente pode pegar e desenvolver tanto habilidades técnicas como comportamentais, né? Por exemplo, essa semana mesmo, o papo estava falando dessa questão de, tipo, comparando que o salto que ele deu como pessoa, né? E que há 10 anos atrás ele era outra pessoa. Então, assim, é muita habilidade, você vai criando, e na verdade quanto mais você desafia, quanto mais você vai, você já tem todo um caminho neuronal antes que vai facilitando para depois, né? Então, tudo isso vai te treinando, né? E você treinar, não desistir. E para o cérebro, não importa, não precisa ser grande, né? E aí até tem um outro ditado até que fala, um chavão também, que fala que quem nasce grande é monstro, né? Então, a gente pode ir construindo pequeno. E até você mesmo já sabe, né, dona Constância, que para o cérebro a constância é muito mais importante do que a quantidade. Então, assim, eu ir construindo um passo de cada vez, algumas outras coisas, respeitando o meu limite. Quando eu começo, eu pegar e colocar alguma coisa que eu não estou acostumada, que é muito desconfortável para mim, a tendência de eu desistir é muito grande, gente. Tanto que existe um dia no ano, se eu não me engano, dia 19 de janeiro, que é considerado o Dia Mundial da Desistência, que é o dia que a maioria das pessoas desistem, acho que cerca de 70, 80% das pessoas desistem da meta de ano novo. Cara, o mês de janeiro nem acabou e as pessoas já desistiram. Entendeu? Então, por isso que o ideal é fazer. É grande demais? Vai pequeno. Por isso que o Pablo também, essa sacada que ele tem, de falar comemorar pequenos resultados, de você fazendo isso, porque isso vai estimulando dopamina no seu cérebro e vai te dando motivação para você continuar o seu caminho. E como eu falei também, outro recurso, quando eu uso ferramentas e eu tenho aquilo muito claro, fica muito mais fácil. Por exemplo, quando eu olho para uma fraqueza minha e ela está lá escrita, me incomoda. Eu começo a tentar agir para aquilo lá e resolver, né? Tipo, fica muito mais fácil. Agora, quando eu não olho, quando eu faço de conta que não existe, eu esqueço, né? Então, o cérebro da gente é muito visual, por isso que esses recursos visuais são muito importantes, ok? Pode avançar um pouco, por favor, Cíntia. Aí aqui mais uma definição, né? Forças são elementos e características do ambiente interno que representam uma vantagem
para você atingir determinada meta. Por exemplo, eu tenho facilidade com Excel, eu sou muito organizada, etc. Então, tudo isso ajuda, é uma vantagem que você tem para atingir determinada meta, certo? Com relação a isso. Já as fraquezas são características e elementos do ambiente interno que você tem com relação ao que são desfavoráveis para atingir determinada meta. É, imagina um exemplo que você decida viajar para o exterior, mas não fala uma segunda língua. Isso é uma coisa que dificulta, né? Te inibe, vai tornar a sua viagem muito mais difícil, tem algumas outras coisas. Então, se você conseguir evoluir nessa fraqueza, já facilita, entendeu? Pode avançar Sim. um pouco? Já coloquei mais duas aqui nas minhas forças. O Excel e organizada. Eu pensei em você. É, Pois é, então, tá quando facilitando pro meu lado, né? exatamente. Vamos Aí, lá. exatamente, a oportunidade é sempre um fator externo que cria um cenário favorável para a meta. Isso representa uma oportunidade. Por exemplo, pô, a Cíntia, a questão de oportunidade. Por exemplo, assim, com a crescente da inteligência artificial, com a relação da inteligência artificial, ajudando produtividade, ajudando alguma coisa. Ela tem facilidade com tecnologia, isso é uma oportunidade. Não é interno, você entendeu? Não é seu, mas é uma oportunidade no mercado externo, entendeu? É uma Sim, crescente, é uma coisa, e se você conseguir dominar, entender, fazer uma pesquisa bem elaborada e você tendo suas forças lá e você souber, você vai nadar na onda, você vai surfar lá, entendeu? É uma oportunidade. eu coloquei como oportunidades aqui, né? Teoricamente é o digital, que na verdade ele é desde 2019, né? Não é tão agora, já faz uns anos. Coloquei inteligência artificial e coloquei o e-commerce. Uhum. Que Uns você três acabou que eu de. lembrei. Exatamente, muita coisa você pode ampliar com relação a isso, que você tem suas habilidades, suas forças conversam com essas oportunidades que estão acontecendo no momento, entendeu? Certo? Destravante. Então, com Às vezes a ela. gente deixa a força, né? Não visualiza a força. E uma coisa que você falou, que eu até fiz aqui no meu papel, é relacionar, né? Forças com oportunidade. Às vezes a gente não para no dia a dia para olhar desta forma, né? Então, por exemplo, se eu olhar aqui, o que que eu posso pegar de uma organização e o Excel, por exemplo, com uma oportunidade nova agora, né, que está acontecendo. Enfim, quer dizer, são portas que se abrem por causa desse relacionamento. E se a gente não para essa autoanálise, a gente acaba perdendo oportunidades. Tanto que o quadrinho já chama oportunidades, né? Exatamente. E aí, essa questão é justamente essa, por exemplo, assim. E quando eu não faço essa análise, tem horas que eu vou querer uma meta, ou vou querer alguma coisa que não fala nada comigo, que é muito mais difícil, entendeu? Por exemplo, assim, eu não tenho muita habilidade com, vamos colocar, não tenho habilidade com vendas. E, cara, vou para a área comercial. Cara, ok, você pode treinar? Pode desenvolver, mas você era bom em outra coisa, entendeu? Ou então uma pessoa que tem maior facilidade de vender vai para a área técnica, vai ficar atrás de um computador que ele não gosta de planilha, não gosta de nada disso. Então, assim, está colocando sua força em outro lugar, está desperdiçando seu tempo. E uma coisa que quando a gente lista as nossas forças, a gente consegue potencializá-las, né? E quando eu potencializo as minhas forças, eu consigo trabalhar para diminuir as minhas fraquezas. Eu vou com é uma outra ferramenta que a gente fala, por exemplo, assim, quando eu consigo colocar tudo isso, eu posso paretar depois, né? Que é o grau de Pareto, que é 80%, 20% do que você pode fazer se você for produtivo, representa 80% do resultado.
Então, assim, muitas coisas, se eu estou direcionando minhas forças e tudo lá, e se eu me conheço, eu não perco tempo com coisa que não me agrega. Eu delego para outras pessoas, eu vou terceirizar, eu vou fazer outra coisa, ou nem me envolvo, entendeu? Então, todos esses elementos criam um ambiente. Aí as ameaças são os elementos que criam desfavorável para a empresa ou o qual você não tem controle. Coloca a empresa ou você ou alguma coisa externa. São ameaças. Tudo que pode. Pode acontecer alguma coisa, tipo, eu estou pensando em comprar para o e-commerce trabalhar com alguma coisa. Aí, quais são as ameaças? Alta de dólar, alguma taxação extra em alguma coisa, é uma ameaça. Você tem que ter aquilo mapeado, porque se Uhum, acontecer aquilo, o que que você vai fazer? Como é que você vai. Entendeu? Você tem que ter aquilo mapeado e sob controle, certo? sim, Ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguma claro. coisa aí? Ô, Mércia, você disse que usava na Na empresa. verdade, eu queria. Eu acho que a O que eu... Mercy. É. Oi, você Não, consegue eu também queria falar? perguntar para a Mercy, mas eu não sei se ela está podendo Uhum. falar. Falar exatamente, eu ia perguntar exatamente isso. Se ela pode falar, se ela entendeu, se ela já tinha pensado nessa ideia de trazer uma coisa que é de gestão empresarial para gestão pessoal, né? Que a gente é CEO de si mesmo, né? Então, E todos os departamentos tá aqui, né? Vendas, financeiro, compras, tudo, né? exatamente, essa é a ideia, né? Então a gente está trazendo para esse lado aí, né? Agora eu tive uma ideia, né? Por exemplo, na força e na fraqueza, a gente colocar, né? Nossa, por exemplo, não é o meu caso, mas olha, eu sou muito consumista, né? Compro demais, quer dizer, vamos bater uma meta aí para, né, economizar Uhum. um pouquinho, né? Ou como você passou para mim um documento, né? O que que a gente se alimenta gera, né? As emoções. Então, assim, o que que tô ansiosa, deixa eu comer alguma coisa aqui diferente para baixar essa ansiedade e querer também de comprar as coisas, quer dizer, colocar essa força, fraqueza, pensando a gente como uma empresa, como todos os departamentos que tem, né? E qual que é o nosso ponto fraco, né? Compras, vendas, comunicação, financeiro. Exatamente, né? A gente sabe desse critério, né? Acho que a Messia não está podendo falar, então Né? podemos. Então, o que eu Ou penso pode assim, avançar, por professor, favor? da mesma forma Hum, que a gente pensa, eu tenho uma meta e faço SWOT, eu não tenho meta nenhuma. Só o fato de você fazer o SWOT já vai te dar ideias de metas, não, porque eu vou exatamente. olhar para isso, vou colocar um ponto fraco, olha, preciso melhorar isso. Então, vão criar metas novas por causa do SWOT, não ao contrário, né? Que foi a minha primeira pergunta, né? Não, exatamente. Você pode fazer exatamente isso aí. Então, o objetivo da matriz SWOT é orientar a direção, ao identificar suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Você vai te dando uma direção do que é o norte do que você tem que seguir, o que é mais fácil para você, o que não é, entendeu? Tudo isso é direcionamento mesmo, né? Então, assim, aquela coisa que todo mundo fala também, né? Que é, tipo, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando você tem um norte, você tem uma direção. Você não vai remar contra a maré, você não pega, pô, cara, eu não sou uma pessoa que não falo nada, que não tenho a menor habilidade de falar e querer fazer alguma coisa que requer a comunicação. Não tem como, entendeu? Assim, tipo, pô, posso ficar boa naquilo? Posso, mas vai demorar uma vida, né? Então, assim, pô, o que que eu tenho de bom aqui que eu posso estar aproveitando agora já? Que eu tenho de bom aqui que eu tô deixando, igual o povo fala no mundo empresarial, dinheiro na mesa, Uhum. entendeu? Quando eu olho isso, por isso que eu te falei, eu acho que é bom. A Emessa escreveu aqui, ó, coisa, vamos ler aqui. Já pensei em fazer para minha
área pessoal, mas nunca fiz. Mas vou fazer para uma meta que está estacionada na minha vida. Tá vendo? Muitas vezes, essas ferramentas de gestão, eu acho que é muito. Eu sempre tive essa ideia de, tipo assim, eu já usei muito na empresa também, mas eu nunca tinha usado na vida pessoal. Aí, quando você começa a aplicar ela na vida pessoal, você fala, cara, não é à toa que os caras usam na empresa, porque dá resultado, te ajudam, te auxiliam, entendeu? É uma coisa que você vai construindo, né? Então, acaba fazendo. Ou até mesmo, Messi, para você entender se essa meta faz sentido ou não para você, viu? Se ela fala, conversa com todas as habilidades aí, né? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente tem que analisar tanto o interno como o externo nessa matriz, né? É uma das ferramentas mais conhecidas para quem quer analisar desempenho do próprio negócio, mas também pode tornar uma ótima ferramenta de autoconhecimento. Eu acho que para quem quer evoluir, se você quer melhorar como pessoa, você pode até simplesmente fazer um SWOT das suas habilidades que você quer melhorar. Entendeu? Para você ter algumas coisas, você pode até, inclusive, fazer, nem ter meta. Só para quem quer evoluir. Se eu quero melhorar algumas coisas e quero ir para um próximo nível, eu posso fazer para tudo, né? Então, assim, e lembra que eu já falei que a gente pode fazer para meta pequena, meta grande, o que for. Então, tudo isso eu posso olhar, e é claro que, como eu conheço, eu já falo que o ideal é fazer um contexto no micro, né? Porque aí a gente vai trabalhando o macro. Então, qualquer processo pode ser alavancado por SWOT. E está ligado ao planejamento estratégico e definição de metas. Então, eu acho que muito disso tem problema não, Messi, você não está podendo falar, tá tranquilo. Pode ficar aí à vontade. Só foi uma curiosidade mesmo, que surgiu, que acho que surgiu em mim e na Cíntia, né? Justamente porque, como ela falou, né, que já conhece. Então, por exemplo, eu não sei qual que é a frequência, né, que se faz isso na empresa, por exemplo. Então, chega você, ah, não, a gente revisa de tempo em tempo, né? Quais são as ameaças? Eu acho que eu fiquei mais com a pulga atrás da orelha das ameaças, né? Ver outras análises para dar uma bisbilhotada ali nas ameaças. É, é que, na verdade, o que acontece? A ameaça, ela tem muito assim. Na empresa, assim, que ela fica mais fácil, que, por exemplo, assim, ah, eu quero crescer a empresa em 20% nesse ano, na produção. Aí, o que acontece? Quais são as ameaças? Meu produto, ele é commodities e o dólar está oscilando, a incerteza de mercado, tem alguma outra coisa que está vindo, eu tenho só um fornecedor e eu sou refém desse fornecedor. Tem alguma coisas que são coisas que você que estão fora do seu controle, no ambiente externo que você vai analisando, entendeu? Então, normalmente assim, as grandes corporações, eles traçam metas uma vez por ano. E aí eles vão acompanhando as metas ao longo do ano. Então, eles normalmente rodam o SWOT uma vez por ano, né? Que ele vai analisando e vendo com relação a isso, as grandes corporações. Mas eles podem revisar, aí eles acompanham normalmente pelo Smart, ou por um PDCA, um plano de ação, ou Kanban, depende de muito do que for, ou várias ferramentas ao mesmo tempo, entendeu? Sim. Que isso tudo está muito. E assim, normalmente, e aí o que acontece? Quem trabalha muito principalmente em grandes corporações, é muito acostumado a ter planejamento estratégico para a empresa e trabalhar ferramentas que utilizam planejamento estratégico para a empresa, mas não trata você como uma pessoa, como uma empresa, como você, SA, como uma empresa. Então, e é bom a gente pensar estrategicamente. Isso faz com que a gente ganhe tempo, com que a gente ganhe velocidade, e várias outras coisas. E evite também desgastes, né? Certo? Espero ter ajudado com essa aí. Se alguém tiver alguma dúvida, se não, a gente pode seguir.
Tudo aí? Não, eu só estava olhando aqui. Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Aí, ok, fiz o SWOT para aquela meta específica, algumas outras coisas, e o SWOT ele vai me dar a resposta para eu fazer um SMART na minha meta, né? Aí eu vou, a gente usa um termo que é smartar, né? A meta. Tem alguma coisa que, na verdade, não existe essa palavra, né? Que a gente usa, é o aportuguesado, porque smart também é um acrónimo das palavras em inglês querem dizer específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. O que acontece? Muitas vezes, a meta, o SMART, eu preciso dizer, eu costumo até dizer, por exemplo, assim, para você ter certeza que sua meta está SMART, né? É você chegar com uma criança de 7 anos e contar qual é a sua meta, falando que ela sabe fazer conta, ou tem noção de ano, de alguma outra coisa de tempo, né? Uma criança ela só precisa ter essa noção, e você fala qual era a sua meta, qual era o seu estágio inicial e o seu estágio final, e essa criança consegue te dizer se você bateu ou não a meta. Tão simples quanto isso. Então, assim, e aí tem algumas coisas que, por exemplo, assim, lembra que eu acho, quando você fez um SWOT para aquilo e você conseguiu mapear direito quando você fez, e é claro que isso aqui, gente, isso é vivo, né? A gente pode ficar mexendo tanto no SWOT como em algumas outras coisas, mas isso aqui também te dá, fica tangível, né? Você consegue perceber mais fácil, né? Lembra que eu já falei que a gente tem mania, o cérebro da gente, com a questão de sobrevivência também, ele tem mania de achar, é, ter uma visão distorcida da realidade. Então, algumas vezes ele acha que alguma coisa é atingível e não é, e outras vezes ele acha que não é atingível e é, né? Eu só vou saber se eu gerencio aquilo, se eu observo, se eu caminho para isso. Então, pode seguir um pouquinho, Cíntia? Então, assim, vamos lá. Aí, o que acontece? Com base no meu SWOT, a meta que eu desenvolvi. O que acontece? Criar um negócio de consultoria tributária com foco em recuperação de tributo na esfera administrativa para empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte, que atuem tanto de forma física como online. E está com pelo menos 3 clientes ativos até dezembro de 2024, com faturamento mensal de no mínimo 5K. Seguir um plano de negócio pré-estabelecido e consolidar essa empresa como uma nova fonte de renda, certo? Então, assim, isso aqui tá esmartado. Eu tenho todos os elementos que eu tenho mensurado. Se chegar em dezembro de 2024, eu chegar com uma criança de 7 anos, ele vai falar bem assim: abriu, abri. Tem quantos clientes? Ah, tenho 2. Ah, tá faturando quanto? Não, não bateu. Ah, tem 4 clientes, tem 5. Tal. Cadê seu plano de negócio? Cadê tal? Tem tudo? Bateu. Pronto. Entendeu? Que é aquela coisa que a gente fica, o que acontece? Quando eu vou mensurando, quando eu vou fazendo especificamente isso, por exemplo, emagrecer. Falar, eu quero emagrecer. Emagrecer 100 gramas, que assim, na verdade não é emagrecer, né? É você ir no banheiro. E emagrecer 10 quilos é emagrecer, não é? Uhum, sim. Então, você não foi específico, certo? Você precisa dizer, e ele tem que ter os outros elementos também. Eu tenho que ter os 5 elementos. E a gente vai caminhar um pouco agora diante dos 5 elementos. Vamos lá? Aí você entendeu? Só para um pouco aqui, sim. Mudou? Sim? Não, volta lá só um pouquinho na meta que eu acabei de falar. Você entendeu agora a questão das ameaças e das oportunidades, que são cenários macros, lá, que são externos, que eu não tenho ação, o que eu coloquei no meu SWOT, quando eu coloco essa meta aqui na sua frente, Uhum, sim. entendeu? Certo? Era só para ficar claro com relação a isso. Pronto, podemos seguir, ok? Vamos lá. Então, a técnica de SMART ou
estabelece uma regra para definição de indicadores. Como é que eu sei, né? Então, essa técnica reúne características importantes dos indicadores. Ele tem que ser específico. Eu tenho que ser exatamente uma coisa, por exemplo, assim, emagrecer não é específico, né? Eu tenho que dizer quantos quilos eu quero, tudo isso que eu tenho. Ele tem que ser baseado no tempo. Eu tenho que dizer em quanto tempo eu quero, né? Eu tenho que conseguir medir, ser mensurável. Eu consigo saber quanto que é, por exemplo, se eu quero emagrecer 2 quilos, eu consigo medir, porque eu sei qual é o meu peso atual e é só fazer conta, ok? Então, assim, não, mas eu não sei exatamente. Eu falo assim, eu quero ficar rica. Mas tudo na Pode vida falar. tem que ter um objetivo, né? Um objetivo, um foco, um determinante. Para que a gente quer ficar rico? Por exemplo, a pessoa foca um objetivo e qual é o objetivo? Qual é o fator principal, né? É isso que você está dizendo? Não, não é só isso, Daniel. Eu vou chegar lá nesse negócio do fator principal que é relevante, Muito entendeu? legal o que você está falando. Estou gostando porque a gente pode levar isso para a nossa vida, né? Como um todo. Bacana, estou gostando de ouvir. Na verdade, essas ferramentas que a gente trouxe aqui, elas são de produtividade, elas são muito de gestão empresarial, mas, como eu falei, para mim, eu acho que a principal empresa que a gente tem é a gente mesmo, né? Somos nós, a gente é E a CEO nossa É, casa e também, né? a Querendo ou nossa não. não, como tudo, eu vejo como tudo tem sentido que você está dizendo aí, abrange tudo. Se a gente for analisar no contexto, tudo que, olha, você falou sobre as questões externas, sempre vai haver na nossa vida isso. Você falou na resiliência, sempre vai acontecer. No caso, a gente pega, por exemplo, vários exemplos. Eu vou falar, por exemplo, o Cafu. Dar um exemplo do Cafu aqui. Ele foi, durante ele ser adolescente, criança, 38 vezes rejeitado, né, nos clubes. E ele insistiu, ele tinha um foco. O cara foi campeão do mundo, levantou a taça, entendeu? Então, Uhum. assim, a gente pega essas coisas assim como um exemplo. Muito bom, estou gostando. Pode continuar, desculpa ter atrapalhado. Né? Não, não tá atrapalhando de jeito nenhum, Daniel. É tranquilo, eu Não, quero. não, desculpa, não é Podem. atrapalhando não, né? É atrapalhando não, é ter interrompido. Foi isso, Não, desculpa. não, 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 Tá tranquilo. bom, tá bem, tá bem, tá bem. Tranquilo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Daniel, por exemplo, assim, eu tenho alguns indicadores e eu tenho que ter respostas para todos esses indicadores, entendeu? Eu consigo ir, e aí a gente vai trabalhar algumas perguntas que eu posso fazer para chegar a essas respostas, entendeu? É como ele estabelece características que são indicadores que eu consigo olhar e perceber se aquilo está é viável ou não, se está sendo atingido ou não, o que é, entendeu? Então, assim, uma das coisas, como igual você falou, fazer sentido para você, para que que você quer. Por exemplo, assim, muitas vezes o que acontece é a parte do relevante. Tem até alguns lugares que eles fazem traduções diferentes e que eles trazem que não deixa de ser um acrótico, eles usam palavras diferentes, e aí que em vez de relevante eles colocam como realizável e o atingível eles colocam como. Ai, agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu não gosto, eu não aprendi desse jeito e eu não gosto dessa também. Por isso que eu trouxe a que eu uso, o acrótico que eu uso, né? Que por isso que eu trouxe. Então, assim, específico eu tenho que deixar escrever no detalhe o que eu quero, né? Então, é com relação a isso. O mensurável é eu conseguir medir. Se eu não consigo medir, fica mais difícil de medir ou não. Atingível é dizer, não pode ser algo fora da realidade. Por exemplo, eu tenho, usando essa meta aí que é aquela questão, eu quero ficar rico. O que é rico para você? Primeira coisa, né? Quanto que é ser rico? Tem gente que acha que ter 1 milhão na conta é ser rico. Tem gente que acha que é 10 milhões. Tem gente que acha que ser rico é ter 100 milhões. E aí? Entendeu? O que é? Você consegue me.
Aí, não, você tem que colocar exatamente qual é o valor, o quanto que é. Atingível. Ah, eu não tenho nenhum real na conta, muito pelo contrário, estou devendo e quero fazer 1 milhão até o final do ano. É atingível? Pô, cara, quantos milhões você fez na vida até agora? Vai conseguir fazer? Pouco provável, né? Então, não, vamos colocar 200 mil. 200 mil é mais atingível, entendeu? Vamos pensar em alguma coisa. Relevante, aí entra muito com o que você falou, Daniel. Por exemplo, assim, irrelevante é o que faz sentido, é o real motivo. E a meta, ela tem que ser relevante para você. Não é para o seu pai, não é para o seu marido, não é para o seu filho, não é para ninguém. Ela tem que ser relevante para você, ela tem que fazer sentido para você. Se não fizer sentido para você, cara, é muito difícil, porque na hora que você está lá suando, que tá difícil, que tá complicado, que você precisa se esforçar um pouco mais, se não fizer sentido para você, você não vai ter motivação ou automotivação para isso. Porque motivação nada mais é que motivo para ação, né? Então, assim, eu preciso ser relevante e fazer sentido para mim. E muitas vezes eu tenho que entender qual o real sentido daquilo para mim. Por exemplo, assim, eu quero fazer 200 mil porque eu quero, ou 1 milhão, ficar rico, porque eu quero, porque a minha família, eu quero provar para alguém, eu quero não sei o quê. Isso não é relevante para você. O que é relevante para você é relevante para mim é ter uma vida confortável, dar conforto para minha família. Isso me faz bem. Isso é relevante para mim. Então, é nessa hora que eu consigo mapear e entender o que é relevante. E aí eu tenho que também colocar o tempo para isso, baseado, porque assim, se eu não coloco o tempo, se eu não coloco prazo, vai ficar o quê? Ah, é 1 milhão em 10 anos, 20 anos, 30 anos? Não, não existe. Então, por isso que eu preciso colocar, entendeu? Então, como utilizar a técnica? Você deverá ser específico em relação àquilo que quer atingir em números, né? Você precisa deixar bem claro o que você quer e colocar uma definição muito. E aí você tem que dizer como é que vai medir isso, né? Como é que eu vou saber? Se é em dinheiro, se é em montante, se é em quilo, o que for, né? Você tem que. Como é que vai medir isso? Gerenciando um indicador para ela. Você tem que colocar como é que. Um ou mais indicadores, você pode falar isso, né? E aí é aquilo que eu já falei também antes. Reflita se ela está dentro de uma realidade possível, cara. Ah, eu quero fazer 1 milhão esse ano, mas estou devendo 200 mil. Pouco improvável, né, de acontecer. Ah, tipo, quero emagrecer 10 quilos, mas nos últimos meses eu tenho engordado em vez de emagrecer. Entendeu? Então, pô, vamos diminuir isso? 10 quilos é muita coisa, né? Daqui a pouco você vai desistir. Lembra que tudo que é muito grande, o cérebro da gente tende a desistir? Pô, vamos diminuir. Ou colocar 1 quilo por mês, ou colocar algo mais alcançável, entendeu? Vamos fazer dessa maneira? Então, e é uma coisa que você tem que conversar com você e ser muito honesto com você, entendeu? Analise se sua meta é relevante para você, como eu te falei. Pô, quero fazer faculdade de medicina. Pô, por que você quer fazer faculdade de medicina? Ah, porque meu pai sonha em ter um filho médico. Pô, mas e você? Quer ser médico? Não, não quero. Qual a sua força de vontade? Qual a sua motivação para fazer aquilo? Só pelo seu pai? Vai chegar uma hora, aí seu pai morre, ou acontece alguma outra coisa, te decepciona, ou faz alguma outra coisa, sei lá, alguém com relação a isso, cara, perdeu o sentido para você, entendeu? Então, é relevante para você. E estabeleça um prazo para que ela seja atingida, ok? Pode avançar, por favor, Cíntia? Então,
É só deixando mais claro agora de como fazer um exercício mesmo, né? Deixando bem assim. Ao definir um objetivo, é preciso ser específico sobre o que deseja alcançar. Pense sobre esse critério com uma missão. É preciso detalhar como vai alcançá-lo, o mais responder algumas questões, né? O que eu desejo, o que eu desejo alcançar? Aí, por exemplo, eu coloquei aqui com base na minha meta lá, uma nova fonte de renda através de uma nova empresa de recuperação tributária. Por que essa meta é importante? Quero aumentar minhas fontes de renda e construir liberdade financeira e geográfica. Para mim, eu quero isso, né? Para mim é importante. Eu quero ter uma liberdade de você entender e quero também ter uma liberdade geográfica. Hoje eu não tenho liberdade geográfica. Então, assim, pô, quero construir isso, certo? Isso é importante para mim. É relevante, né? É bem relevante. Quem são os envolvidos? No primeiro momento, eu e uma sócia. Aí, cada um vai respondendo algumas questões. Você pode colocar outras questões também para deixar isso específico, tipo assim, tenho recurso para isso? Não tenho recurso? Preciso de aporte? Preciso de apoio? Preciso de alguma outra coisa? Podem criar perguntas que vão te trazer essa resposta, certo? Pode avançar um pouquinho, Cíntia? Mensurável, como eu já até falei também, é só para deixar mais um detalhe para escrito, assim, para ficar mais tranquilo, né? É importante que seus objetivos estejam mensuráveis para que você possa medir o seu progresso e continuar motivado. Na hora de definir suas metas, procure responder as seguintes questões, como quais os resultados esperados em termos quantitativos, né? Então, assim, pô, eu quero um faturamento mensal de 5K até dezembro, né? Então, esse é o que eu estou esperando, o que eu estou visualizando, como é que eu quero isso, né? Como vou saber se a minha meta foi alcançada? Tendo pelo menos 3 clientes com faturamento mensal, pronto. Tem coisa que talvez a mesma resposta para algumas outras coisas, né? Quais as métricas? Número de clientes e faturamento. É tão simples quanto isso, né? Tem algumas outras coisas, mas assim, para a gente entender um, é muito tranquilo com relação a isso, né? Sim, a Messia colocou aqui que ela não conhecia e que é simples e praticável. Então, assim, eu acho bem mais tranquilo e fica fácil de conversar, né? E de você ser honesto com você mesmo. Eu acho que, como eu falei com Cíntia, quando a gente se conhece um pouco melhor, sabe quais são suas é, forças, ameaças, tudo isso fica muito mais fácil de você alcançar, né? Ok? Podemos seguir? Pode avançar um pouco, Cíntia, por favor? Então, ó, atingível, exatamente. Deve se assegurar que sua meta pode, de fato, ser atingida. Porque se também você criar um negócio que não dá para ser, você só vai desestimular, e você vai perder muita a questão, você vai gastar muita energia e vai acabar perdendo sentido com relação. Então, assim, pô, se ela está muito grande, diminui, quebra a sua meta. Quebra em pequenas tarefas, faça alguma outra questão com relação a isso, né? É importante ter objetivos desafiadores para aumentar a motivação, mas quando eles são impossíveis de alcançar, pode acabar tendo um efeito oposto, te frustrando, né? Então acaba deixando com relação a isso você perde a motivação, Daniel. E a mesma coisa da sua meta, Messia. Dá uma revisada nela, vê se ela é possível, se não é melhor diminuir, se ou quebrá-la em menos meta, né? E você vai criando, porque quando você vai vendo, lembra da barra de tarefa lá do começo que a gente trouxe? Isso vai deixando a gente mais motivada e vai trazendo uma certa tranquilidade para o nosso coração também. Para saber que a gente está no caminho certo, está indo alcançando, né? Se você também gasta uma boa energia e não vê o negócio andando, fica muito mais difícil. Então, é bom mensurar isso e avaliar para saber se sua meta é atingível, né? Então, assim, quão realista é o objetivo, considerado fatores diversos, como orçamento disponível? Tem um orçamento disponível para isso? Tenho. Já tenho uma reserva que eu consigo aplicar com relação a isso. Já me preparei para isso, estou me preparando para isso. Tenho todos os recursos necessários para o alcance do objetivo? Tenho.
né? Tipo, conheço algumas coisas, consigo puxar. Não, não tenho, tem que buscar em outras coisas também, mas dá para fazer, entendeu? Aí é a mesma coisa. O relevante é isso, tem que ser relevante para você e ideal para descobrir. Qual é o real motivo para mim, o que é o verdadeiro motivo que me faz querer isso, né? O que é quando eu tiver com muita dificuldade, quando eu estiver lá penando, quando eu estiver fazendo alguma coisa que eu vou fazer. Eu vou lembrar que eu quero conquistar minha liberdade financeira, diversificando minhas fontes de renda. E minha liberdade geográfica também, entendeu? É isso que vai trazer me fazer relembrar e me dar forças para seguir, certo? Se não for relevante para mim, vai perder o sentido uma certa hora, ok? Pode avançar um pouco, Cíntia. Temporal, todo objetivo precisa ter prazo, né? Porque se eu não tenho prazo, acabo deixando para depois. Muitas vezes a gente vai deixar para procrastinação, vai deixando para depois, e o caso contrário, você pode priorizar outros projetos e abandonar isso no caminho. Lembra da meta estacionada sua, Mércia? Talvez seja isso. Coloque prazo nela, né? Estabeleça alguma coisa. Pode ser que esteja faltando isso também, entendeu? Evitar que tarefas do seu dia a dia, do seu caminho, dos seus objetivos maiores, além de criar um senso de urgência para garantir uma meta temporal. Aí você tem que colocar qual o prazo final do projeto, o que pode, o que pode ser alcançado nesse período, entendeu? Então, tudo isso você vai respondendo. Ou você também pode criar. Isso aqui são perguntas modelo, gente. Não é engessado, não. Entendeu? É de acordo com a meta de vocês, vocês podem tentar fazer. E se alguém quiser também ajuda também, falar, eu queria entender o que eu posso pensar, a gente pode depois também. E aí, agora, por exemplo, assim. Eu pensei em praticar. Alguém quer colocar alguma coisa para a gente tentar colocar a meta no formato smart? Quer fazer alguma coisa nesse sentido agora? Compartilhar alguma coisa? A única coisa a única coisa que eu gostaria de dizer é que o que você está falando, o que eu estou pegando é a organização, passo a passo. Isso daí tá Uhum. show. Eu estou gostando dessa parte, entendeu? Porque eu, depois que aconteceu coisa comigo, eu aprendi que a organização, por exemplo, você está falando no foco, né? No objetivo, no ponto. Mas você está criando assim etapas para que chegue até esse objetivo. Então, você está colocando essas etapas dentro de uma configuração, dentro de uma organização. E isso é muito importante. Eu aprendi isso agora, Sim, mas, depois na verdade, Daniel, você fez isso na prática, por exemplo, quando você pegou vamos lá no SWOT, você pegou um ponto fraco seu, que era o seu deslocamento. E aí, mas você não sabe disso, mas você aplicou, né? Tanto que na hora que eu estava visualizando aqui, eu já me lembrei disso. O que que você fez? Você pegou o seu ponto fraco, pegou ali alguma questão de ameaça, se você não se exercitar, você vai perder cada vez mais seu movimento, e você traçou uma meta, tudo isso sem você saber. Agora a gente está sabendo o quanto que é importante, e até mesmo a gente puxar isso da memória para o planejamento, que é algo que a gente. Muitas pessoas acham que gastar tempo com planejamento. Deixa eu só parar de compartilhar, porque a gente consegue ver aqui, né? Então, a gente perde tempo com o planejamento, na verdade é o contrário. E aí, o que que você fez? Eu não sei se é esse ferro que está aí atrás de você, mas você foi atrás de oportunidade de viabilizar essa grade que está aí. Para quê? Para você, mesmo sem os movimentos, você fazer sua atividade física. Agora, o que ela fala, por exemplo, eu quero ter força. Quanto de força? Às vezes a força você não consegue mensurar, né? Então, por exemplo, quando a gente vai numa academia, olha, eu estava fazendo o último exercício de perna, eu estava levantando 80 quilos, né? 75, na verdade. E o meu peso hoje, ele tá como 80. Então, o que que me destravou da mente? Olha, essa meta de fazer ali o exercício para chegar nos 80
Quando eu me levanto, né? É porque a gente está falando de exercício de perna, no meu caso. Fica muito mais fácil. Então, por exemplo, no seu caso, você viu a fraqueza, você viu a oportunidade, você criou, né? Só que você não escreveu nada disso, mas você passou por esses passos. Aí você foi lá, construiu, cumpriu sua meta. Agora, a primeira, que era construir o apoio aí para você atrás, certo? Segunda meta, qual que era? Agora eu preciso me exercitar, fazer tantos exercícios por dia para. Então, quer dizer, na sua própria vida pessoal, a gente está fazendo isso, mas às vezes a gente não repara, né? Então, por exemplo, agora, voltar aqui para minha família. Olha a surpresa que eu tive, né? Eu sou muito voltada a dados. A Consuelo está perguntando se a gente quer fazer, mas eu já estava fazendo aqui. O meu Não, e smart não é só fazer, é compartilhar, porque tem hora também do você não quer compartilhar peso. com as pessoas que, como tá Tá bem gravado, aqui, ó. ninguém não Ó, precisa tá. fazer algo. Não dá Uhum. para ver. Eu vou colocar lá no Instagram depois. O que que acontece? Olha que, teoricamente, surpresa, né? Eu coloquei que eu quero emagrecer 20 quilos, tá bom? Em quanto tempo? Em um ano. Então, o que que eu fiz? Dividi os 20 em 12 meses. Ele dá de 2 a 3 quilos por mês. É uma meta um pouco mais baixa, certo? Beleza. Será que é viável isso daqui, né? Será que ele é atingível? Que eu fiz? Para eu gastar, aí eu entrei num cálculo, né? Porque como eu sou de dados, eu vou mexer com cálculo. Uhum. E aí eu calculei. Uma grama de gordura, ela custa 9 calorias. Então, o que que eu fiz? Eu fiz umas contas aqui e cheguei que... O que que significa 20 quilos? Significa 27 mil calorias. O que que significa isso? Que por mês, eu acho que se eu não estiver errada na conta, eu preciso gastar, isso significa 900 calorias por dia. 27 mil por mês, 900 por dia. Se meu metabolismo basal tá para 1.400, se eu não fizer nada, né? Não faço nada durante o dia, eu gasto 1.400. Então, se eu tirar 900, só para não comer, não vou fazer atividade, tá? Tô falando bem no grosso, assim, ó, 27 mil Uhum. dá 900 por dia. Tirei dos meus 1.400, quer dizer, sabe quanto que eu tenho que comer por dia? Depois eu vou levar isso para minha nutricionista, claro, né? Mas, teoricamente, 500 calorias. E eu preciso ver se isso é saudável, né? Se eu consigo fazer uma dieta, por exemplo, que toda dieta faz lá, baseada em 1.200. Se eu fizer uma média por exemplo, de 1.200, eu não vou atingir esses quilos aqui só com alimentação nunca, entendeu? Eu teria que comer por dia só um shake, por exemplo, sei lá quanto que é a caloria do shake, né? Mas só Uhum. preciso consumir 500. Só para ver assim, olha, se eu não fizer nada mais da vida, só comendo 500 calorias, eu vou ter um déficit de 900 por dia e eu vou chegar no meu peso. Aí, por que que a gente faz academia? Porque, vou supor, teve uma vez que eu fiz esse cálculo já. Eu tinha o objetivo de perder na academia 600. E aí eu aumentei essa meta de 400 de manhã e 400 à noite. Então, quando eu vou lá na esteira, né, que eu fazia, aí você coloca lá 400. Enquanto eu não batia 400 calorias, eu não saía da esteira. Então, eu tinha um déficit, né, de 800 calorias por dia, por exemplo. Foi aí que eu consegui meu objetivo, só que isso faz um tempo, né, e eu tinha até me esquecido disso. Então, eu olhando agora, eu falei assim, poxa, se eu não fizer nenhuma atividade física, eu só posso comer 500 calorias. Não, e aí, Cíntia, o que acontece? Aí você pode fazer o seguinte também. Por exemplo, assim, você vai ter que conversar com sua nutricionista e entender se é viável. Aí talvez sua meta não seja atingível. Aí você vai ter que revisar o prazo dela ou a quantidade. E isso aí. E aí você. E acaba. É melhor porque você não se frustra. Entendeu? Porque você vai Uhum, trabalhar alguma coisa que, por exemplo, assim, ok. E é claro que tem outros benefícios. Quando a gente fala de emagrecimento, por exemplo, quando você vai construindo massa magra, vai ficar até mais fácil você emagrecer, né? E lembra daquele artigo que eu te mandei também? Tem a questão, quando eu vou comendo menos, o meu organismo também vai se acostumando, né? O meu cérebro vai entendendo. E quando eu como mais saudável, isso melhora também. Então, tem algumas escolhas que você pode fazer que vai te ajudando. E fica muito mais fácil, porque também se você fizer alguma coisa muito a ferro e fogo, lembra que quando os seus
chega uma hora, se você der uma derrapada, vai ficar mais difícil de voltar. Então, assim, Uhum. incorpore de uma maneira que você consiga ir levando de uma maneira mais tranquila. Então, assim, pô, não vou colocar uma meta tão arrojada agora. Deixa eu me preparar mais quando eu tiver com mais massa magra, com mais alguma outra coisa que eu consiga colocar essa meta mais arrojada. Então, assim, Outros fatores que vai Exa- contribuir, né? exatamente. Por exemplo, assim, talvez você chegue numa conclusão, você vai lá, conversa com sua nutricionista, daqui a pouco você vai perceber que sua meta não é atingível. E tá vendo? Para um ano, por exemplo, né? Exatamente. Nesse prazo não é, entendeu? Então, tá vendo a importância da gente olhar tudo e olhar o contexto como um todo e enxergar isso e fazendo, fica muito mais fácil de fazer. E aí, o que que a gente também? Aí coloca o negócio atingível, porque daqui a pouco você perde a motivação, porque você está trabalhando, você faz um esforço do caramba, vai lá na academia de manhã, de tarde, perde um monte de coisa, e daqui a pouco você não vê o resultado que você queria. E aí você perde a motivação. Você vai deixar e daqui a pouco você faz o quê? Você vai desleixando, não vai indo na academia, não vai fazendo dieta, porque o cérebro da gente quer isso, né? Ele quer a zona de conforto dele. Então, até isso entrar na rotina dele, até isso, se você se adaptar, demora um pouco de tempo. Então, quanto mais fácil for, quanto tem até uma regra que eles falam, né, que é um estudo de Harvard, que ele fala assim, é tornar o fácil difícil e o difícil fácil. Por exemplo, pequenas escolhas eu já consigo mudar no meu dia a dia. Pô, se eu quero emagrecer, onde eu tenho que tomar as melhores escolhas? Onde eu tenho que fazer a melhor escolha? No mercado. Eu não tenho que ter algumas coisas, aí tem essa coisa de tipo, descascar mais, pegar o Desembrulhar menos, né? desembrulhar menos. Ultraprocessado, você viu naquele artigo também fala o quanto o ultraprocessado faz mal para o cérebro e para a saúde do corpo da gente em geral, entendeu? Então, essas outras coisas, eliminar esse tipo de coisa, você vai fazendo e você vai ganhando um monte de benefícios. E você começar a ver seus resultados, você vai ficando mais animada, mais autoestima, mais confiança. Você tem outras coisas que vão te facilitar. Então, assim, você colocar uma meta muito grande, talvez só te frustre e te abandone. Então, se você chega num ponto que não é atingível, pô, vamos reescrever, entendeu? Sim. É muito mais tranquilo com relação a isso, entendeu? Hum, Nesse quesito, certo? Eu tô rindo porque ontem eu comprei a gente comprou uma esfirra, né, de doce, né, morango com chocolate. A minha filha começou a fazer um estágio numa pizzaria e aí a gente foi buscar ela ontem à noite e a gente pegou, né, que eles são mestres lá. E aí eu dividi em quatro pedacinhos. Então eu comi assim, uma esfirra em quatro episódios, né? Aí eu tava justamente falando com meus tios hoje. Eu disse, mas como é que você vai emagrecer mais? Eu tenho que fazer um negócio mais tranquilo. Tem sobremesa também. Só vou escolher o horário. Em vez de comer de noite, eu vou comer meio-dia, tipo 2 horas da tarde. Falei, poxa, mas eu já dividi a bichinha em quatro, assim, ainda você quer? Não vou ser tão radical assim, senão eu não aguento chegar até lá, né? Já começa a ficar Exatamente. mais Exatamente, estressada e. exatamente. Não adianta. E até porque, por exemplo, assim, o cortisol, os outros hormônios, você não vai, você vai reter líquido, vai fazer outras coisas que te afetam. Então, lembra das ameaças? Então, de algumas coisas que podem fugir do seu controle, ter outras coisas. Então, isso é bom, entendeu? A gente mensurar com relação a isso, certo? Uhum, Deixa eu ver certo. só, acho que, Pode deixa colocar eu aqui? ver. Próximo. Pode. Eu só ia ver. Aqui é só mais para falar mesmo. O uso de instrumentos para monitorar o progresso em tarefas proporciona um quadro claro no caminho a percorrer e nos ajuda a otimizar os esforços para alcançar os objetivos desejados, manter a motivação e garantir o sucesso contínuo em projetos pessoais ou profissionais. Então, assim, quando eu coloco e vou mensurando isso, e quando eu começo a monitorar, né, que eu posso fazer ou um PDCA, tem várias outras ferramentas. Se você fala de agenda, tem muita coisa, fazer uma agenda para ir cumprindo isso, né?
tem várias outras ferramentas que motivam. Eu só trouxe um modelo, pode passar um pouco aqui só para frente, que tem mais um desse. Então, assim, eu queria, só para que vocês soubessem, né? Conseguem perceber a importância de monitorar as metas? Né? De você entender, acompanhar, entender, Então, visualizar, que o quando nosso... você fala de monitorar, você falou assim, né? Vamos monitorar as metas. O que que aconteceu comigo? Porque o abuso dos 20 quilos? A minha meta, né? Eu como ex-professora de educação física, a minha meta da minha vida era nunca passar de 2 quilos, no máximo 3 quilos do meu peso ideal. Por quê? Uhum, Porque eu sabia que, né, passei um pouquinho ali, voltar a 3 era muito mais fácil. O que aconteceu? Eu tirei o olho da meta, né? Na verdade, foi lá numa pandemia onde, por exemplo, não tinha balança. Olha que coisa, né? Eu lembro que às vezes que eu saía de casa, que era uma vez por semana, né? Às vezes dava até 15 dias, que a gente não saía nem para fazer compras. Eu ia naquela as farmácias grandes que tem, e eu sempre achei, olha uma crença, que aquela balança não pesa certo. Então eu nunca uhum. acreditava. Eu olhava aquele número e falava assim, não, isso aqui está errado. E não me importava, né? Então, quer dizer, eu não olhava, não acreditava na balança, eu sabia que eu estava acima do peso por conta de vestimenta, dessas coisas, mas é o que eu falo. A gente não tem noção de quantos quilos que pesa uma barriga grande. Se eu pegar aqui agora, e falar, tá bom, tô gordinha, tá, mas isso aqui é quanto? É 100 gramas? É 2 quilos? É 3 quilos, né? E eu só fui Mas me deparar desse peso depois de, por exemplo, 2 anos, que eu falava assim, quanto que é que tá pesando de verdade, né? E aí, quando eu vi na balança, eu falei, não, não acredito. Então, assim, a mesma coisa da meta que eu tinha, que era 2, 3 quilos, eu tirei o olho da meta. E aí, quando eu me deparei, era só 20. Eu achei um absurdo. Onde que eu me perdi, né? Uma pergunta que a gente sempre faz. Mas justamente porque eu não olhei a meta que eu tinha estipulado para mim, né? No decorrer da minha vida. Não, e essa questão, quando a gente. Lembra que eu te falei, tudo que a gente não monitora, que a gente não gerencia, que a gente não acompanha, a gente não gerencia, né? Então, assim, essas questões, né, elas podem fazer. E eu também falei também a questão de você ter uma visão distorcida da realidade. O cérebro da gente engana muita gente, entendeu? A gente tem uma visão muito distorcida da realidade, ok? Pode avançar um pouquinho. Aí, o que eu trouxe Bom, aqui foi. Pode falar, Daniel. não, desculpa, né? Eu estava lendo Kanban. Kanban. Ah, Então, o que eu trouxe tem várias maneiras de gerenciar a meta, de você acompanhar e saber se você está no caminho, se não está. Tem PDCA, que vocês podem procurar, e tem algumas outras coisas. A Cíntia trabalha com agenda, né? Tem um método da agenda da Cíntia que é muito eficiente. Eu mesmo já fiz a mentoria com ela, tudo isso. E tem algumas outras coisas que podem trazer. Então, eu trouxe uma que eu acho muito simples, né? Que hoje o que eu trouxe, todas as ferramentas, lembra que eu falei isso desde o começo, são ferramentas muito simples, né? Que eu acho que podem ser aplicada com muita facilidade. Porque até essa coisa, quando é uma coisa muito elaborada, quando é uma coisa, cara, você pode pegar um papel de pão e começar a fazer isso, né? Tipo, vou ter que ir no Excel, fazer alguma outra coisa, fica muito mais difícil. Então, já é uma desculpa para o seu cérebro para não fazer, entendeu? Tipo, vou ter que abrir o computador. Eu não tenho, no meu celular não tem. Então, pô, tem coisas que são muito simples. Então, eu trouxe ferramentas de produtividade, tentei passar isso para vocês de uma forma muito tranquila e simples, porque fica muito mais fácil da gente não contar historinhas para a gente, né? Então, assim, o Kanban, eu acho que é uma ferramenta muito simples. O Kanban nada mais é que um sistema de gerenciamento visual. Acho que a Messa, na corporação dela, deve usar Kanban em algum projeto, em alguma outra coisa. Tem alguns outros mais elaborados, né? Que nada mais é que eu utilizar cartões ou notas adesivas, sabe? Post-it, né? Quando eu coloco e em quadros para representar a tarefa e o seu progresso. Aí é basicamente igual esse modelo que está aqui dizendo, ó, a fazer. Eu listo
em cada post-it eu colo lá, fazer isso, fazer aquilo, tal. Aí, o que eu comecei a fazer, eu me pro fazendo. E aí, o meu projeto só vai terminar quando tiver todos os post-it lá no feito, entendeu? Tranquilo? Pode avançar um pouco, Cíntia? Então, as tarefas são sempre criadas na coluna da esquerda e se movimentam para a direita. O trabalho é finalizado quando todas as tarefas chegam na coluna final, certo? Então, assim, acho que vocês entenderam como é que é, né? Eu faço isso, post-it, ou pode ser cartão mesmo, né? Tem gente, a ideia de você escrever para você, né? Isso também ativa algumas áreas do cérebro que são muito importantes, né? Então, tudo isso você pode fazer alguns cartões e vão fazendo o de colocar em envelopes, alguma coisa que seja mais visual, que seja muito tranquila e que seja algo que você bata o olho e esteja lá, que seja fácil de você ver, entendeu? Porque, eu coloco num lugar que ninguém vê. Aí você não vê também, não gerencia, ok? Pode avançar? A Aqui, natureza do na verdade, desafio. você está mostrando o papelzinho, né? Então, você Isso, está aqui, isso, aí você isso. pegou esse azulzinho para cá, ele sai daqui É, vem para cá, o cimarrão vem para cá e aí vai exatamente. voltando ele. Só termina quando está aqui, ok? Tranquilo? Acho que é uma ferramenta muito simples mesmo, mas é bem eficiente também, viu, gente? E é uma coisa que é bom, que é post-it, que você escreve e o post-it vai andando, entendeu? Você cola, faz um negócio na parede mesmo, alguma coisa assim, entendeu? É bem tranquilo, ok? Certo? Pode avançar. Aí aqui agora é só mais, a gente está indo para a finalização. Tem alguma dúvida? Alguém queria saber de alguma coisa com relação a isso? Não, então, vou seguir, né? A natureza dos desafios pode variar de acordo com o contexto profissional, acadêmico, pessoal. Cada pessoa tem um desafio diferente. E não necessariamente eu e você, ou eu e a Cíntia, temos o mesmo nível de desafio. Então, assim, no entanto, todos esses casos, a progressão cuidadosa, a análise crítica e a capacidade de aprender com os erros são elementos-chave para o sucesso a longo prazo. Então, a gente vai entendendo e vai fazendo essa parte, por exemplo, assim, uma parte bem prática que a gente fez agora com a Cíntia, né? Chegar e fazer uma análise prática, né? Do negócio, da ideia, da meta dela. Talvez a meta dela não seja atingível no prazo que ela queira, entendeu? Então, tudo isso são importantes para. E aí, ela mesma já falou dos erros que ela cometeu no passado, né? E falam isso. Então, isso é super importante como chave de sucesso para longo prazo. Pode avançar um pouco, Cíntia? Assim, quais são as habilidades nossas? O que que a gente precisa que estão em envolvimento no avanço das tarefas, né? O que que eu preciso ter e estimular? Quais são as habilidades que eu tenho? O que vai são envolvidas no avanço da tarefa? Pode avançar? Seja na empresa ou no tabuleiro da nossa vida, né, o que for, a aplicação das habilidades cognitivas superiores, como planejar, organizar, iniciar, monitorar, ajustar, contribui para o avanço e o sucesso em empreendimentos diversos, certo? Igual o Daniel falou, pô, eu estou pegando a organização, eu estou pegando com relação a isso. Pronto, ok. Você saiu daqui e eu fico feliz com isso, de ter contribuído com isso, de ter colaborado para que você avance um pouco mais, entendeu? Entenda um pouco mais com organização. Inicie um novo projeto. Pense quando você listar lá as suas fortalezas, Daniel.
você pense em alguma coisa que te ajude a criar uma nova fonte de renda, que você falou da questão da sua filha, eu conheço, não vou nem abrir aqui, que eu acho que não vem ao caso, mas, por exemplo, que posso trazer para alguma outra questão para resolver outros problemas que você nem tinha pensado nisso, entendeu? Com relação a isso. Pode avançar, Cíntia. Olha que apareceu aí. Quem? A Leda. Quem? A Leda apareceu, olha aí. Ah, Leda. Oi, Leda, tudo bem? Como é que você tá, querida? A Leda eu encontro de vez em quando com, em Tá outros bem. acessos virtuais, né? Então, vamos só... A gente está caminhando para o final, mas depois vai ficar gravado, né, Cíntia? Aí ela assiste lá, né? Sim. Espero colaborar. Avançar não está relacionado somente a progredir em nossos projetos pessoais, no curso, num curso ou no trabalho. É um conceito abrangente que também engloba, por exemplo, o avanço tecnológico, né? E aí eu trouxe uma provocação aqui, que eu preciso... Cíntia tem mais facilidade nisso do que eu, né? Também tem algumas outras coisas, trouxe, né? A evolução da tecnologia depende da capacidade humana de avançar, ou seja, de progredir, inovar, superar os desafios. Desde os tempos pré-históricos, o homem tem buscado avançar na sua compreensão do mundo e na adaptação do ambiente, criando ferramentas e técnicas que facilitam sua sobrevivência e seu bem-estar. Aí, tudo isso que a gente olha, o mundo está mudando, né, gente? A gente não pode ser alheio a isso. Nisso aí, a gente tem que colocá-lo como uma ameaça ou oportunidade. Para cada um, pode ser uma coisa, uma realidade diferente. Então, né, assim, quais são as tecnologias que acha que pode vir aqui daqui 5 anos que farão o mundo avançar? O que que você acha? O que que você pensa com relação a isso, né? Quais delas podem mudar a sua vida? Que se você começar a aprender hoje, pode te ajudar, né? Ou aprender ou dominar, né? Por exemplo, tem coisas que você pode já saber e não domina, né? Então, e vai fazer uma grande diferença se daqui 5 anos, entendeu? Uma coisa que eu acho bem interessante, gente, que eu não sei se todo mundo sabe, mas eu acho isso fantástico, assim, por exemplo, uma das coisas que o cérebro da gente tem muita dificuldade de pensar na gente no futuro, no eu no futuro. Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, a área, tem vários estudos de ressonância que mostram o seguinte: quando eu penso, quando eu penso eu no presente, em alguma coisa hipotética, primeiro que o cérebro da gente não sabe distinguir muito bem o que é real do imaginário. Por isso que tem tanta gente que tem fobia de algumas coisas que não são hipoteticamente impossíveis de acontecer, né? Tem até estudos que apontam que um ansioso, ele sofre por problemas que 85% das vezes não acontece, né? Nem Pareto, é um Pareto invertido, né? O ansioso vive, né, coitado? Deve ser uma agonia, né, com relação a isso. E a questão quando a gente pega, o cérebro da gente, ele pega e fala assim, quando eu penso no eu no futuro, ele sai da área que é a mesma área que eu vejo eu no presente, e ele vai para a área que eu penso das outras pessoas. Então, o eu no futuro não sou eu, é outra pessoa. Entendeu? Então, por isso é tão difícil você construir ideias e fazer um planejamento estratégico de você no futuro, de pensar com relação a isso. Então, assim, aí o que é que você tem que fazer? Você tem que tentar sempre assimilar cada vez mais e trazer para o presente. Por isso que o pessoal fala essas questões de afirmação, de física quântica, que está tudo na Bíblia, que está tudo em algumas outras coisas, e quando você afirma o que você está, como o seu cérebro não sabe distinguir o real do imaginário, ele já começa a imaginar em você no presente e fica mais fácil de você conquistar. Não sei se eu fui clara, que é meio complexo de imaginar isso aí. É um pouco técnico, mas O tentei que eu sincero. quero, o que eu quero trazer aqui, enfatizar, né? Que a Consuelo, ela tem muito isso, né, do cérebro, como é que o cérebro funciona. Isso para mim é um ponto que eu admiro muito, né? E toda vez que eu posso me aproximar para poder
aprender mais sobre isso. Então, essas são umas coisas que, quando a gente ouve, assim, essas pinceladas, brilha os olhos, né? Porque às vezes a gente só vai vivendo, não sabe como o nosso próprio cérebro funciona, né? Então, quando ela dá essas chaves, essas coisas aí, assim, eu já fico maravilhada, né? E eu já ouvi falar também alguma coisa desse do futuro, né? Que ativa, né? Algo do cérebro ali que é É a importante. área, é outra área, não é a mesma área, Por isso que se entendeu? fala tanto de planejamento, né? Como que facilita para você resolver as coisas quando você para planejar, porque justamente você vai ativar uma área do cérebro que quase não se mexe, né? O planejamento ele tem uma riqueza aí que a gente explora pouco, né? Uhum. Certinho, tranquilo. E agora, ô Cíntia, pode voltar lá só um pouquinho, exibir, que a gente fechou que era um adendo só com relação a isso. Então, assim, essa é uma provocação mesmo, né? E aqui pode avançar um pouco. Eu trouxe alguns aplicativos que eu pesquisei, eu não conheço, só conheço um desses aí, os outros eu não conheço, mas foi que eu pesquisei que eles apontaram que pode monitorar tarefas, que podem auxiliar. Então, eu trouxe uma lista aí para vocês explorarem também, aprenderem, se tiver alguma coisa que também possa contribuir, né? Então, assim, eu só conheço o Trello também, e também não domino o Trello, né? Eu só conheço alguns, e é uma provocação também para a gente ir se modernizando, né? Porque o mundo está mudando, a gente tem que estar preparado para esse mundo atual, né? Entre uma ameaça e oportunidade, né? É essa questão, a inteligência artificial, tem outras questões, né? Se a gente nem vai entrar nessa celeuma, senão a gente não dorme hoje, né? Vamos. Pois é. Eu também trouxe uma indicação aqui, né? Eu vou Ah, mostrar, se aqui acabar que eu já mostro. certo, a gente já está acabando, né? Monitorar o processo em uma atividade não apenas fornece uma visão clara do avanço em direção aos objetivos, mas também atua como um motivador poderoso, que é o que você vem sintetizando o que você falou, né? A consciência do próprio avanço cria uma mentalidade positiva e impulsiona a persistência e o empenho contínuo. Então, é basicamente do que eu já tinha falado antes também, com relação a isso, entendeu? E a gente ter essa consciência, essa visão clara do futuro e visão clara do que a gente quer, fica muito mais fácil de alcançar. Pode avançar um pouco. Aqui é um filme também que eu acho bem interessante, né? É um filminho que é bem provocativo e depois eu vou fazer algumas coisas, né? Assim, Ai, é, vou vou compartilhar de novo, porque tem que pôr um som, né? é isso, exatamente. Mas não faz muita diferença o som, mas é bom, né? Então, Ah, eu tá. queria que vocês pensassem o que vocês fariam, que pedido vocês fariam numa fonte de desejo, né? Cada pessoa tem um pedido para fazer, né? Aí assista o filminho aqui, depois a gente volta a conversar. Eu vou só aproveitar e pegar mais uma água, que eu já tomei 1 litro de água enquanto a gente conversa aqui. Aí pega mais um pouco de água enquanto vocês assistem.
Pode, pode descompartilhar um pouquinho, Cíntia? Só. Seria muito bom se a gente tivesse uma fonte de desejo, né? Para a gente fazer um pedido e algumas coisas se realizar. E se eu contar para vocês que a gente tem, né? Que todo mundo, aí se a gente quer realmente realizar, a gente pode e quiser, se a gente começa iniciar, persistir, insistir, avançar, a gente consegue, e com planejamento isso fica muito mais fácil. Então, muitas vezes, o que acontece? A fonte do desejo é a gente começar a escrever e falar com relação às metas, se conhecer um pouco mais, entender sobre isso, e a gente buscar isso, né? Então, muitas vezes, algumas vezes, não vai sair como a gente planejou, né? Vai ter alguns impasses, mas se a gente se colocar no caminho, se a gente começar a ir atrás, fica muito mais fácil, né? E lembrando, aí a gente pode trazer a parte, como tem muita gente aqui que é da parte espiritual mesmo, se a gente falar, né? Deus nunca usou ninguém que não estava no caminho, né? Que não estava trabalhando. Ninguém foi chamado quando estava ocioso, né? Então a gente precisa se colocar no caminho. E eu espero ter colaborado um pouco com vocês, espero que tenha entendido um pouco. É, até queria ter feito um pouco melhor, mas é, a gente também tem que deixar algumas coisas de lado, né? E fazer o que dá. Então, esse é o importante. Então, agradeço todo mundo. Acho que tem só um slide no final, né, Cíntia? Oi? Você está com o microfone fechado. Não, falei, tem sim. É que eu acabei tirando aqui, mas deixa eu ver. Uhum. Eu É vou só colocar ele. agora só no final. Pra gente fechar. Peraí que eu tô colocando ele aqui de novo. Sem problema. É um que tem um desenho, né? É só. Pronto, só isso. Só falando. Travou aqui. Travou? Não tem problema, não. Ele só fica. É só uns fogos e a gente fala, chegamos, né? Chegamos no final. E Ah, lembrando sempre da questão de comemorar, né? Então, assim, toda vez que você conquistar alguma coisa, alcançar, não deixe de comemorar. E sempre pequenas metas e qualquer outra coisa que isso vai te dar mais motivação, certo? Agradeço a Certo. todos. E estou à disposição também se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. bom. Eu gostaria de falar rapidão. Você disse que é, pediu desculpa, né, por ter falado mais. Eu achei que você foi maravilhosa no que você falou. Eu gostei muito, eu aprendi muito contigo, viu? Tá muito bem. Você explanou com muita, assim, com detalhes. Eu gostei. Era só isso que eu queria falar. Gostei muito. Eu vou levar muito. Vou fazer umas anotações daqui a pouco, que faz parte. Gostei, gostei, viu? Gostei demais. Parabéns, muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço. Eu acho que eu já falei, a gente aprende muito mais quando a gente ensina, né? Então é muito todo mundo ganha. Eu fico muito feliz em poder colaborar. É, a Mércia escreveu aqui também no chat, ela não está podendo falar, mas ela acompanhou tudinho aqui. Amei, gratidão, Consuelo, que entrega linda. Estava precisando retomar e mensurar algumas metas, né? Que a gente às vezes não repara, né? E, e esse lance de metas, objetivos, a gente vive
né, relacionada com isso, né? Não tem como a gente ter um dia a dia sem colocar objetivos, metas, sonhos, né, por exemplo. Então, realmente é bem importante a gente saber como, né? Olha, e eu com todo o planejamento, com todas as coisas, ainda não conhecia, né, essa ferramenta. Eu me conectei com você quando você falou, né, da ferramenta Smart, que é de planejamento, e eu me interessei justamente por isso, porque eu, né, trabalho com isso, gosto disso, e não conhecia ainda. Eu também quero compartilhar com vocês aqui o aplicativo, né? Eu gosto muito do aplicativo, eu indico, né, quando o pessoal faz a mentoria comigo da gestão da agenda, esse cara aqui, ó, Pocket Kanban. Eu não localizei ele no iPhone, porque no iPhone agora eu estou usando o Trello, né? Mas esse daqui é um aplicativo bem simples. Anota esse nome aqui, ó, Pocket Kanban. E aqui também tem uma telinha mostrando como que ele é, né? E tá no Google Play. Eu uso esse aqui no Android. Então, não sei se eu imagino aumentar a tela aqui. Então, como ele é bem do jeito que a Consuelo falou, né? Ele tem quadradinhos como se fosse papéis. E aqui você coloca as atividades que você tá para fazer, né? Até eu lembro que a Grazi trouxe uma ideia de ela fazia lista de compras, então você pode ter outras configurações aqui, onde você fala assim, ó, isso daqui é uma lista de compra, né? E aí você vai colocando os itens ou como também atividades. Então, aqui o que é para fazer, aqui é fazendo, e depois aqui é o que foi feito, né? Tem essa setinha aqui, ó, que você só apertar na setinha, ela já vai para lá. Você pode excluir, né? E ela já vai para a Doni, quer dizer, você consegue. Lembrei de alguma coisa, vai lá no aplicativo, o celular está sempre com a gente, né? Lembrei, vai lá, coloca tudo o que tem para fazer, essa lista vai ficando grandona aqui. Aí o Consuelo falou, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né, Consuelo? Então, se você tem duas atividades aqui e você precisa priorizar, você pega e vai atender sempre a que está em cima. Então, você pode arrastar também cima para baixo e da esquerda para a direita, tá bom? Então, esse aqui fica a dica aí para quem quer um aplicativo, né, que dá para fazer as atividades. E agradecer, né, realmente, ter a Consuela aí conosco, né, num dia bem difícil para ela, né, meus sentimentos para você, que você consiga agora, quando o seu dia, né, chegar, não sei como é que vai ser a sua noite aí, mas que Deus possa estar te abençoando, gratidão mesmo por você ter aceitado esse desafio, principalmente num dia tão delicado desse, tá? Fica aqui o nosso abraço para você, né, eu quero agradecer aí o Daniel, a Mércia, a Leda que entrou no final, a gente está com algumas pessoas no YouTube também, né, que ficaram acompanhando aqui com a gente, está prestigiando, né, o nosso movimento, está prestigiando, né, o conteúdo que a gente quer trazer aqui com tanto amor, com tanto carinho, né, que faz a nossa vida ficar melhor. Esse é o nosso objetivo, né, destravar aí de alguma forma e progredir, viu? Então fica o nosso abraço aí para você, viu, Consuelo? Muito obrigada mesmo por ter aceitado e ter, né, chegado nesse dia aí com tantos desafios que foi hoje para você ter cumprido aí nosso horário com tanto zelo, tanto perfeição, viu? Com tanto carinho, né? Foi feito com carinho. Pois é. Eu agradeço a oportunidade, né? Na verdade, é que eu sempre falo, né, Cíntia? Para mim, é mais uma oportunidade, é mais de treinar. Eu sou muito tranquila de falar pessoalmente. No vídeo digital é treino, né? Então, vamos treinando, né? Mas não Exatamente isso. parece nada disso, não. Para mim, você já Isso, está, como eu verdade. falei, né? Já está desbloqueada já, né, não, Leda? Já Consuelo Tá. falando parece a coisa mais natural do mundo, né? Não É, sabe a luta que ela está tendo lá do outro lado da telinha. Tadinho. mas não passa essa impressão, não. Para quem está do outro lado aqui, É não. treino, Até, gente. Certo? graças, que bom. Isso aí é exatamente o que você acabou de falar. É persistir, né? Persistir e aí chega lá. É o que está acontecendo agora. Uma hora vai virar uma teia neuronal que vai ficar normal, né? Pois Mas é. Não vai ter mais as lutas internas. Então tá bom, gente. Obrigada aí para vocês, tá bom? A aula fica gravada, mais um pouquinho ali disponível no YouTube, até eu conseguir subir ela lá pro EAD, tá bom? Aí, caso vocês queiram assistir tanto essa como as outras,
é só ir lá na descrição do grupo do Destravar Digital, que tem lá o link do IAD e tem as outras aulas que a gente já deu também, tá bom? Lá tem todas as informações. Abraço para vocês, fica com Deus. Consuelo, bom descanso, você pode descansar, né? Mas que Deus esteja aí, né, te Uhum. abençoando aí seus momentos aí também, e o nosso também, viu? Gratidão a todos e amém, né? Para todos nós, né? Vamos. Pra Aí todos. espero ter colaborado e estou à disposição também. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, também permaneço à disposição, tá bom? Um forte abraço em todos. Um abraço, gratidão, viu? E nós temos uma noite abençoada, na paz. Amém. Amém. Obrigado.